Pois é, Corinthians e São Paulo jogaram no domingo à tarde, agora são 10 horas da segunda-feira, o dia seguinte, e é só agora que eu tô aqui fazendo vídeo pra vocês, mas antes tarde do que nunca, né? Eu tô aqui, é o momento que eu tive tempo para parar para gravar pra vocês. Então vamos lá que eu vou dar minha opinião pra vocês e fazer minha análise em relação ao majestoso que tivemos aí pela terceira rodada do Campeonato Paulista. Fala galera do Pinafute, eu sou o Augusto, você está aqui pela primeira vez. Seja muito bem-vindo ao meu canal, onde eu trago notícias e dou minha opinião sobre o futebol nacional e internacional, beleza? Já peço para você que está assistindo o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, curta o vídeo, comenta a sua opinião em referente aos meus vídeos, pode criticar se quiser, não tem problema nenhum. Ajuda ao crescimento do canal aí e ao engajamento também, tá? Então é muito bem-vindo aí tanto os elogios quanto as críticas também. Críticas construtivas. Sem xingamentos, hein? É isso, vamos lá, né? Corinthians que veio de derrota, perdão, veio de derrota para o Bragantino, né? 3-0, uma chapuletada aí do Bragantino. E o São Paulo que veio de vitória, né? Por 1-0, acho que contra o São Bernardo, se não me falha a memória. Isso aí, São Bernardo 1-0. E agora se enfrentaram, né? No jogo no dia de ontem, né? No domingo, e o Corinthians conseguiu um empate, né? Conseguiu, assim, diante do que foi o jogo, tá? Que eu vou explicar mais à frente. Entre Corinthians e São Paulo, o Corinthians conseguiu um baita de um placar, tá? Saiu no lucro o Corinthians aí, tá? Com o resultado, porque se alguém merecia vencer essa partida aí, esse alguém não era o Corinthians e sim o São Paulo, pelo que conseguiu entregar, tá? Não é nem vou falar de volume de jogo, tá? Mas em questão de aproveitamento das oportunidades, tá? Vamos começar aqui pelas escalações, tá? Não vou passar uma a um, não. Mas vou focar aí em alguns pontos do Corinthians, tá? Meu foco é o Corinthians aqui. Claro que eu vou dar minha opinião sobre o São Paulo também, mas com mais foco aqui na equipe do Corinthians. O Corinthians veio com Hugo Souza, Mateuzinho, Ramalho, Gustavo Henrique, Bidu, André, Ranielli, Carrilho, Bidon, Yuri Alberto e Kaique, né? O São Paulo que veio com o time completo aí, tá? Veio com o Lucas Moura, né? Veio com o, o Luciano, o Danielzinho. Tô com sono. Pra mim, veio com o time titular, veio o melhor que tinha aí disponível, tá? Vamos lá, então. O Corinthians ainda tá sem o Martins, que a gente sabe, né? Tá ainda lá na Venezuela, lá, tudo mais. Inclusive tá me causando um certo desconforto aí no Dorival, na comissão técnica aí, essa questão do Martins, tá? Mas vamos deixar para outro vídeo, né? E o Corinthians que ainda tá sem o Garro, tá machucado, né? Então veio com essa equipe pro jogo contra o São Paulo. Vou começar falando aqui. A linha defensiva acho que não tem muito o que falar, tá? Eu acho que ainda que tivemos falhas defensivas, tá? Deixa eu tomar uma água aqui. Acho que tivemos falhas defensivas, principalmente no setor das laterais, né? Eu acho que não tem muito o que colocar de culpa nos laterais. Fizeram um bom jogo, principalmente o Bidu, tá? Carrilho, minha opinião do Carrilho, né? Carrilho tá. Assim, eu sempre gostei muito do Carrilho desde quando ele chegou, tá? Chegou ali meio que junto com o Memphis, se eu não me engano, né? Tudo mais. E assim, o cara chegou com o Memphis ali, é claro que o cara chega com muito menos prestígio, muito menos moral, não é moral, mas muito menos status ali e atenção do que o Memphis ali, né? Mas assim, realmente foi uma baita de uma contratação do Corinthians, ele chegou e tomou conta do meio de campo, tudo mais, o cara com muita qualidade, força física, controle de bola, né? Mas atualmente enfrenta na minha opinião, uma questão física bem complicada, tá? Acho que tá bem abaixo fisicamente. E eu acho que devido ao físico que tá mal, né? Eu acho que isso contribui com a queda de rendimento técnico também, tá? Então, acho que uma coisa leva a outra, tá? Eu acho que falta um pouco de. Eu acho que ainda falta um pouco de vontade do Carrilho, tá? De melhorar essa parte física dele, buscar melhorar isso para ele voltar ao futebol que ele já apresentou no Corinthians, tá? Ranielli também que não fez uma grande partida, tá? O André eu acho que fez uma boa partida, embora eu acho que, deixa eu confirmar, acho que eu estou com a mão aqui, espero que não tenha ficado muito ruim, fiquei com a mão em cima do microfone aqui. É que o Corinthians, em questão de meio campistas, não tinha muitas opções, por exemplo, meio campista quem tinha que era o Charles, né?
e o Matheus Pereira que tinha acabado de chegar. Ai, meu Deus do céu. Desculpa, galera, tô com sono, tá à noite agora. Enfim, tá à tarde. E o Matheus Pereira que acabou de chegar, que assim, já vou antecipar aqui, tá? Não começou de titular porque acabou de chegar no time, tá? Mas eu não dou 2 jogos pra ele virar titular do Corinthians, tá? Enfim, o André, que embora pela idade, eu acho que talvez no majestoso tal, tivesse. A gente precisasse de um pouco mais de experiência no meio de campo. A gente não tinha muito esse jogador, e o André é um jogador que vem, assim, vem desempenhando um bom futebol, embora seja menino, tá? E ele fez uma boa partida, tá? Assim, se você pegar aqui a nota do SofaScore, dos meio-campistas, ele foi o que teve menos, né? Entre Carrilho, o Ranieri e o André. A menor nota, mas na minha opinião, acho que ele, dos três ali, talvez ele tenha jogado um pouco melhor do que os outros dois aí, tá? Fez uma boa partida o André, tá? E o Bidon? O Bidon, na minha opinião, ele assim, jogo bem abaixo, tá? Eu acho que o Bidon, ele não é jogador para ser 10, para jogar de 10, tá? Que ele tá atualmente jogando na função do Garro, né? Só que eu acho que para ele jogar na função do Garro, ele precisa melhorar muitos pontos, tá? Eu acho que principalmente ele precisa vir buscar mais a bola, coisa que o Garro fazia, né, quando o meio-campo do Corinthians não tava conseguindo sair jogando. Cara, o Garro ele toca muito pouco na bola, o Bidon, aliás, ele toca muito pouco na bola, tá? Vou até pegar aqui alguns dados para vocês em relação ao Bidon. Contribuições, perda de posse, ações com a bola, 33. Quero pegar aqui, ó. O Hugo Souza, tá? Ele teve 32 ações com a bola. O Bidon teve 33, tá? O André Ramalho teve 55. Também tu fala, mas o André Ramalho tal, ele é zagueiro, realmente toca muita bola ali, né? Entre os zagueiros e tudo mais. Pega bastante na bola mesmo. Você pode até falar isso, né? O Kaique, que é atacante. Moleque, 30, tá? Pouca coisa de diferença. O Carrilho, que é outro meio campista, né? 33. Também tocou pouco na bola. O Yuri Alberto. Deixa eu ver quantas ações teve o Yuri Alberto com a bola. 33 também, atacante. Então, tipo assim, eu acho que, você vê, com um meio campo, um 10, eu acho que o Bidon deveria ter mais ações com a bola. Deveria tocar mais na bola, coisa que ele não tá fazendo, tá? Eu acho que o Bidon precisa vir buscar mais a bola no campo de defesa quando não conseguir. Ele toca pouco na bola, poucas vezes, tá? Ele pega pouco. E isso eu acho que precisa melhorar nele, tá? O Beckler mesmo também falou, viu o vídeo do Beckler e eu concordo. Você vê durante o jogo, você não vê muito o Bidon, tá? Você não vê muito ele no jogo, porque ele tá, assim, buscando espaço para receber e tal, mas é um pouco escondido, geralmente. Ele não vem buscar muito jogo, tá? E ele não vem buscar muito jogo e também não consegue se apresentar muito lá na área, muito lá na frente. E no momento que ele conseguiu fazer isso, ele fez o gol, né? Foi lá no final do jogo, já vou chegar lá. Enfim, acho que precisa melhorar muito o Bidon, tá? Eu acho que ele não é um jogador, hoje pelo menos, para jogar de 10 no Corinthians, tá? Tá suprindo realmente uma posição que o Garro tá deixando aí, mas eu acho que naturalmente o Garro voltando, se o Bidon não perder posição, tá? Ele deve ser recuado novamente, tá? Eu acho que, por exemplo, no contexto que a gente tá vendo hoje, se o Garro voltasse hoje, tá? Voltar jogando bem como titular, eu acho que o Bidon recuaria talvez para do André, tá? E o Matheus Pereira ganharia a posição do Carrilho, tá? Que não tá jogando muito bem. E a função do Raniel, primeiro volante ali, eu ficaria entre Raniel e Martinez ali também, voltando, depende de como vai voltar. Mas eu acho que precisa melhorar muito, tá? O Kaique, tá? Na minha opinião, o Kaique fez um bom jogo, tá? O menino aí buscou o jogo também, tá? Meio parecido até um pouco com a característica do Dieguinho também, que jogou bem também contra a Ponte. Bom jogador, tá? Assim, o menino tem que desenvolver bastante ainda, mas dá pra ver que tem qualidade, tá? Teve uma grande chance dele, inclusive, no primeiro tempo, que ele deu um chute de longa distância aí, fora da área, quase conseguiu marcar um gol, tá? Chute perigoso, né? E o Yuri Alberto, que assim, não fez uma partida horrorosa, tá?
Mas também um pouco sumida, assim, tocou pouco na bola também, devido realmente à dificuldade do Corinthians de criação, né? O que eu percebi do Corinthians, tá? Primeiro tempo. Apertou a saída de bola do São Paulo, não conseguia deixar o São Paulo jogar por dentro, né? E o São Paulo precisava apostar muito em bola longa. Só que quando apostava em bola longa pro meio do campo, né, centralizado, né? A gente tinha os zagueiros, os volantes do Corinthians que são altos e tal, e conseguia ganhar muito. Só que quando o São Paulo começou a jogar mais pelas laterais, foi quando o São Paulo começou a ter um pouco mais de oportunidade, tá? E assim, se você pegar em questão de estatísticas nem sempre dizem tudo, tá? Mas em questão de estatística, o Corinthians teve menos posse de bola que o São Paulo no primeiro tempo, tá? Porque deixava o São Paulo, muitas vezes o São Paulo ficava com a bola, mas não conseguia sair jogando, né? Pelo menos não por dentro, sair jogando mais pelas laterais. É, e o Corinthians teve mais finalização que o São Paulo. Só que assim, o São Paulo, o Corinthians tinha mais finalização como? Quando conseguia roubar a bola do São Paulo. Tá? Quando o Corinthians conseguia roubar a bola, o Corinthians tinha algumas oportunidades, só que não conseguia ter êxito com as oportunidades. O Corinthians finalizou 12 vezes no primeiro tempo contra 4 do São Paulo só, no primeiro tempo. E foi no primeiro tempo que saiu o gol do São Paulo, inclusive, né? Numa bola pela ponta esquerda do São Paulo, tá? Na minha opinião, uma falha da marcação bem grotesca, assim, bem grotesca, vamos dizer assim, né? Bem. Acho que grave, vamos dizer assim, né? Grotesca, mas um erro grave, na minha opinião, uma falha grave do próprio Carrilho, né? Que o jogador de São Paulo, agora não me lembro quem que tava na ponta esquerda ali, foi fazer o cruzamento, o Carrilho deu um espaço enorme para ele. Deu tempo para ele pensar, deu espaço para ele cruzar, ele sequer tipo, fez uma pressão nesse jogador de São Paulo que cruzou a bola. E o Tapia tava dentro da área, o Ramalho tava na dele, e o Ramalho também nem foi para disputar a bola no alto com o cara. O cara subiu sozinho para cabecear. Uma bola, inclusive, também defensável, na minha opinião, para o Hugo, e o Hugo também não conseguiu defender. Né? E o gol do São Paulo aí. Meio que no final do primeiro tempo. Né? E aí o Corinthians voltou com o mesmo time, tá? Do intervalo. Eu achei que deveria talvez fazer algumas mudanças. Talvez a própria entrada já do Matheus Pereira, porque o meio-campo do Corinthians não tava funcionando muito bem, tá? Mas não mudou. E o São Paulo continuou bem, tá? O São Paulo continuou bem com a mesma. Com praticamente as mesmas características, né? Só que depois que o tempo foi passando um pouco mais, o Corinthians começou a ficar um pouco mais desesperado, começou a fazer algumas mudanças do Dorival. E aí o Corinthians começou a ter um pouco mais de posse de bola, começou a tentar amassar um pouco mais São Paulo, e o São Paulo um pouco mais reativo, né? Mas assim, no segundo tempo o São Paulo realmente foi praticamente só defesa, né? Porque o São Paulo só deu 2 finalizações no gol. E você via realmente o Corinthians mais tempo com a bola, né? Só que sem muito, né? Sem muita objetividade, né? E aí, depois da entrada do Matheus Pereira, que eu percebi que o jogo realmente deu um salto um pouco maior de qualidade, tá? No meio-campo do Corinthians. Porque você vê que o Matheus Pereira, ele era um cara que realmente buscava mais o jogo no ataque. Porque o Bidon pegava muitas vezes na bola, às vezes que ele pegava na bola, ele tocava muito para trás, muito pro lado, e não buscava muito os atacantes na frente, né? No, enfiada de bola, coisa que o Garro faz muito, né? Que é dominar a bola e procurar o Yuri, né? Procurar espaço e enfiar a bola no espaço ali pro Yuri Alberto correr. E o Bidon não fazia muito isso, né? Tudo bem também que o São Paulo não tava com uma defesa muito alta para isso acontecer, mas não tinha muito essas tentativas de achada de bola do Bidon e outros atacantes, outros meio-campistas. E aí no finalzinho, né? Depois de aí começou, né, como eu falei, um pouco mais de desespero. Aí o Vitinho entrou também, conseguiu dar um pouco mais de profundidade pro time, um pouco mais de velocidade, um pouco mais de um contra um, que tava, né, bem escasso, né, no primeiro tempo. E aí, numa achada de bola do Matheus Pereira, né? Fez um pivô ali, o Pedro Raul, que entrou no jogo ali, né? Conseguiu fazer uma certa forma um pivô. E deu assistência pro Bidon, que mesmo ali, entre os zagueiros ali, com dificuldade, conseguiu dominar e meio que sem jeito, conseguiu marcar o gol de empate que salvou o jogo do Corinthians, um jogo bem abaixo, tá? Bem cara de pré-temporada e realmente com jogadores, parece que um pouco meio descompromissado ainda, sem muito ritmo, né? Sem muito senso de urgência, muita aquela vontade. Mas conseguiu um empate aí que deixa o Corinthians um pouco menos complicado na tabela do que poderia estar, né? O Corinthians que atualmente está com 3 pontos, né? 3 pontos? Não, 3 partidas. Tá com 4 pontos, né? E tá na sétima posição do Campeonato Paulista, tá?
Poderia estar com 3 e está abaixo do 11º colocado. Mas está em 7º colocado aí, poderia ter sido pior o resultado pro Corinthians, tá? Mas acho que foi um resultado. Você pensar, beleza, foi fora de casa pro São Paulo na draga toda que tá um belo resultado pro São Paulo. Mas sempre pensar do que foi o jogo, foi um resultado melhor pro Corinthians do que pro São Paulo, porque pro São Paulo tava. O São Paulo acho que mereceu um pouco mais a vitória até do que o Corinthians, pelo que o São Paulo ofereceu de objetividade, tá? Foi mais objetivo, na minha opinião. Um pouco mais, conseguiu ser mais assertivo, né? No que buscou o São Paulo. Pro Corinthians, assim, ia sair derrotado no último minuto, conseguiu fazer o gol, então, assim, salvou o jogo do Corinthians ali, o gol do Breno Bidon, tá? E o Corinthians sai com esse empate aí, agora 7º colocado, e no próximo jogo tem mais um jogo complicado, que é contra o Santos, né? Que eu acho que ainda tá sem o Neymar, mas tem o Gabigol e tal. O Santos também que não tá tão bem, mas tá logo atrás do Corinthians, tá? Também tá com mesmos 4 pontos. Então vai ser um jogo complicado, acho que vai ser na Vila o próximo jogo do Corinthians, se eu não me engano, tá? Então, acho que foi importante esse empate, tá? Ainda que bem abaixo do que a gente esperava, mas isso, ainda mais porque o São Paulo, do jeito que tá, o extra-campo ainda assim, né? Ainda assim conseguiu buscar o empate com o Corinthians dentro da arena, tá? Enfim, vamos ver como que vai ser agora o jogo contra o Santos. Eu acho que o Matheus Pereira já poderia ganhar uma vaga de titular aí, tá? Não sei, acho que o Caio César ainda não vai estar disponível. Eu acho que poderia dar uma chance pro Gabriel Paulista como titular ao lado do Gustavo Henrique para fazer um teste, tá? E infelizmente a gente tá sem o Garro ainda, porque o Breno Bidon, na minha opinião, não tá saindo muito bem como 10, tá? Acho que não vejo a hora realmente dele retornar, o Garro retornar pro Corinthians, para ele poder retornar a função de 8 dele ali, jogando ali um pouco mais recuado, porque eu acho que ele faz um pouco melhor função, tá? É isso, postando, assim que eu acabar de gravar, vou postar o vídeo pra vocês aqui, meio atrasado. Eu tinha vídeo de Footmoves para fazer também, não sei se eu vou conseguir fazer, que tô cansado realmente, tá? Mas essa semana tem rodada de Champions e eu pretendo voltar aqui para falar para vocês, pelo menos de algum jogo um pouco mais impactante e fazer vídeo para vocês, beleza? Então é isso, espero que quem tenha ficado até o final aí, agradeço, tá? Quem tá assistindo os vídeos aí, tá difícil, tá? Para postar vídeo aqui, mas tô tentando. Os últimos 3, 4 vídeos aí deu uma queda boa de visualização, tá? Não sei por que exatamente. Mas tamo aí, tamo tentando, tá? Do jeito que dá. Eu também trabalho aí, não fico 100% aqui. Faço o vídeo quando dá e da melhor forma que eu consigo fazer para vocês. E tamo aí na luta aí, beleza? Então mais uma vez agradeço aí. Próximo vídeo aí, espero que vocês estejam inscritos e com o sininho ativado para receber a notificação. Então, muito obrigado a todos novamente. Até a próxima. Valeu.